Chegamos ao último programa da nossa série sobre organizar a esperança. E hoje nós queremos organizar a esperança no combate ao tráfico humano. Na mensagem do Papa Francisco para o 11º Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas, ele faz a seguinte pergunta: como é possível continuar a alimentar a esperança diante de milhões de pessoas, sobretudo mulheres e crianças, jovens, migrantes e refugiados, presos nesta escravatura moderna? Para a gente conversar sobre este complexo problema contemporâneo que é o tráfico humano e olhar com esperança a partir das respostas pastorais da Igreja, eu tenho uma alegria imensa de receber aqui no estúdio a irmã Virma Barion. Ela é da Congregação das Irmãs Carmelitas de Vedruna e integrante da rede Um Grito pela Vida. Irmã Virma, uma alegria recebê-la aqui no Igreja Sinodal. Seja muito bem-vinda. Eu que me sinto feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Irmão, eu quero começar a nossa conversa partindo da sua experiência pessoal, vocacional, missionária. Como é que nasceu e como é que a senhora começou esse trabalho, essa missão, junto ao enfrentamento do tráfico de pessoas? Pois olha, Marcos Túlios, eu não posso dizer que foi um momento, né? A nossa congregação de Carmelitas da Caridade de Vedruna está sempre no meio dos pobres, é uma busca constante que a gente está fazendo. E essa situação tem me inquietado muito, muito mesmo. E me inquietou ainda mais porque eu morei em Roma do ano 1994 a 2005. E lá o grupo de religiosos brasileiros de Roma fazíamos visita ao cárcere da Rebíbia. Ouvimos recentemente falar desse cárcere agora, recentemente, né, por causa de uma das nossas deputadas que está lá. Então, eu visitava as jovens, as meninas do Brasil, da América Latina em geral, algumas da África, também da Ásia. E eu ia toda terça-feira que eu estava em Roma, eu ia para o cárcere fazer o diálogo com elas. E a minha função era justamente contactar, através do nosso diálogo, as famílias que estavam do outro lado do mundo, contactar os advogados e oferecer para elas aquilo que elas precisavam. E lá eu descobri a doença grave, a chaga que tem a humanidade, que é o tráfico de pessoas. A maioria delas eram vítimas do tráfico. Nossa, que tocante, irmã, poder ouvir e saber da experiência da senhora nessa área, nesse campo, que exige uma atenção da Igreja e respostas também. Agora, eu apresentei no início que a senhora faz parte de uma rede, que é a rede Um Grito pela Vida. E eu queria que a senhora compartilhasse com quem está nos acompanhando como é que surgiu e o que é esta rede Um Grito pela Vida. Então, a rede Um Grito pela Vida é uma das partes do trabalho de enfrentamento ao tráfico. Nós temos a instância internacional que está em Roma, na UISG, é a Talitha Kum. Em cada país, a maioria dos países, temos a CLAR. Na CLAR nós temos a Comissão para o Enfrentamento do Tráfico. Quando os países assumem, cada país leva o seu nome diferente, né? Por exemplo, no Peru é CAUSAI, Rede CAUSAI. Aqui no Brasil é Rede Um Grito pela Vida, sem falar de outros países. Então, aqui no Brasil, nós estamos completando 18 anos. Esse ano, nós podemos dizer que é o ano da maioridade. Maioridade. Da rede. Então, nós temos uma equipe nacional e nas regiões, nos estados diferentes, são 22 estados que têm a regional da CRB. A regional cria diversos núcleos. Então, quem pode se engaja. Em geral, quem está à frente sempre é a vida religiosa consagrada, porém,
temos leigos comprometidos com a causa que encanta a gente. Eu vim morar em Belo Horizonte no ano 2018. Eu conheci a rede aqui. No Brasil, eu conheci aqui. Eu conhecia a Itália, quer dizer, a questão da UISG, eu conhecia em nível nacional, mas aqui eu não conhecia. Aí eu me engajei no grupo. Nós somos, neste momento, 4 congregações religiosas e temos, por incrível que pareça, 4 leigos que frequentam o grupo. Então, é um grupo, assim, que realmente lutamos para evitar, para prevenir contra o tráfico. Eu acredito que o nosso trabalho é mais de prevenção, tá? Sobretudo, eu estou engajada também, a minha comunidade, na pastoral da rua. Então, a pessoa que está em situação de rua, ela é uma vítima fácil do tráfico. A vulnerabilidade aumenta, né? Exato. Eles recebem 1000 propostas de empregos e trabalhos, de coisas diferentes, e o pessoal se ilusiona para ir, né? Então, no nosso caso da rede, quando nós tínhamos o Canto da Rua, que ficava aí na Souza Pinto, eu ia 2 vezes por semana lá com mais 2 colegas do grupo. E nós entregávamos panfletos que a gente produziu para orientar, para ver posturas, para desconfiar quando a coisa é muito fácil, né? Porque a gente sabe, eu tinha a experiência da Itália, sabia que muitas das moças que estavam lá, eu atendia o setor feminino e tinha alguns colegas da vida religiosa que atendiam o masculino. Eu trabalhava só com as mulheres. Então, a gente sabia que muitas, ou a maioria, tinha ido para lá enganadas. Né? Então, o tráfico, ele se infiltra em diversas situações da vida. Mas a promessa de emprego longe do país é muito frequente. As pessoas se enganam, vão com toda a ilusão, chegam lá, já contrai a dívida no momento que chega, porque a passagem que ela ganhou da empresa que mandou, ela vai ter que pagar depois. Já está na conta dela, para ela pagar. Então, é muito doloroso, muito triste. Partindo da sua experiência, irmã, e que bom a gente poder apresentar também, acredito que muitas pessoas não conheciam que existe essa rede aqui no Brasil, vinculada a tantas outras, né? E como a senhora disse, ela é animada, motivada pela vida religiosa consagrada, pela CRB, mas que também tem leigos e leigas que participam e que se unem nesta missão, né? Exato. Nesse trabalho que vocês desenvolvem, que a senhora particularmente está envolvida, quais são os principais rostos e histórias que a senhora encontra assim no trabalho com essas pessoas que são vítimas do tráfico e quais são os maiores desafios que marcam essa missão? É muito difícil falar de tudo isso, porque realmente são muitos os desafios. As pessoas que a gente encontra, vítimas do tráfico, são pessoas totalmente destruídas na sua dignidade de ser humano. Porque a mulher violada em seus direitos, violada sexualmente, meninas, moças, que são enganadas e sofrem abuso sexual sério, perda do bebê, não porque perdeu e não deu conta da gravidez, mas porque esse bebê foi arrancado para vender os órgãos. Tem muito sofrimento, muita dor no coração das jovens e, sobretudo, de mulheres em geral. Tem homens também, mas é bem menos. A maior parte é de mulheres. A maior parte é mulher. A maior parte é mulher. Então, o grande desafio que a gente enfrenta a gente não pode chegar para a pessoa e fazer um julgamento como dizendo, está vendo? Você tinha que ser mais esperta. Não pode falar assim. Você tem que dar escuta. Por isso a gente tem 2 ouvidos e uma boca só, né? Dar escuta. Essas pessoas precisam de colo. E por isso nós, da vida religiosa consagrada, nós mulheres não nos casamos
porque a gente tem que ter o colo disponível e o útero disponível para acolher quem não tem onde descansar seguro. Esse é o sentido da virgindade que eu vivo. Reserva do colo e do útero para acolher as pessoas que precisam. É o grande desafio. Porque a pessoa, muitas vezes, ela chega, ela quer partilhar com você, mas não tem coragem de falar tudo. Então, você não precisa ficar lendo as intenções dela. Você tem que se abrir à escuta, ela tem que adquirir confiança de que você vai escutá-la e vai tentar ajudá-la. Então, o primeiro grande desafio é esse, uma escuta limpa, livre de preconceitos, né? O outro desafio é conseguir orientá-la para que ela adquira um trabalho digno, possa não viver no medo, porque ela vive no medo, ela desconfia de todo mundo, porque ela já recebeu muitas decepções. Então, é o grande desafio. O terceiro desafio Irmã, antes da senhora entrar no terceiro, vou pedir para a senhora segurar só um pouquinho, porque eu preciso de fazer um intervalo. A gente vai rapidinho para o intervalo e já a gente continua essa conversa aqui com a irmã Virma Barion e olhando para o desafio do tráfico humano e como nós podemos organizar a esperança neste enfrentamento partindo da ação pastoral da Igreja Católica. Bem rapidinho e já a gente volta. Estamos de volta com a Igreja Sinodal. Hoje a gente recebe aqui com muita alegria a irmã Virma Barion, que está compartilhando a sua experiência de vida e missão nesta realidade tão dolorosa que é a realidade do tráfico humano. E já conhecemos um pouco da sua experiência, o trabalho que ela fez vivendo na Itália, visitando os cárceres e agora também conhecendo a Rede Um Grito pela Vida e o trabalho que é feito aqui no Brasil. A senhora nos falou de 2 desafios, irmã Virma, eu pedi assim, segura aí para a gente fazer um intervalo e agora eu quero que a senhora continue compartilhando então esses desafios dessa realidade do tráfico aqui no nosso Brasil. Pois é. Eu falava do terceiro desafio, para mim, é a reintegração da pessoa à sua família, ou a convivência social da comunidade, né? Eu acho que a família geralmente rejeita a pessoa, porque acha que ela fez o que ela não devia, a família não queria que ela fosse para o exterior, mas ela teimou e foi, e aí caiu no que caiu, né? Eu tive uma experiência lá na Itália muito dura, porque se a pessoa quer sair da rede do tráfico, é terrível, ela não consegue, é muito difícil. Eu acompanhei um grupo que tinha uma casa, que nós, da vida religiosa, também contribuíamos economicamente para recrutar as meninas e as moças. Sobretudo moças que estavam vendendo o seu próprio corpo na prostituição, para sobreviver, mas que não viam o dinheiro, porque o dinheiro já estava encaminhado pelos traficantes de mulheres e pessoas, né? Então, uma delas tentou fugir e a gente estava articulando a fuga dela. Ela estava numa casa onde eram mantidas as mulheres que já tinham oferecido o que eles queriam, mas que precisavam se recuperar para oferecer mais. Aí, os donos do local convidaram para uma festa, para elas vestirem os melhores trajes para ir para uma festa. E a festa era fora de Roma, numa estrada de chão, descampada e tal. Aí, quando chegaram lá, todas esperando o que ia ter de festa, eles botaram essa moça que tinha tentado fugir, deitada no chão e passaram com um carro por cima. Eu não estava presente naquele momento. Eu fiquei sabendo depois que as outras contaram. E eu chorei demais, porque é muito duro a gente pensar que um ser humano pode passar por isso. Um outro desafio eu visitei muitas vezes a Índia, porque eu estava no governo geral. Lá na Índia, tinha meninas pequenas de 8, 10, até 12 anos, prometidas em casamento a determinado sujeito. Então, além
usá-las como empregadas domésticas, meninas, eles usavam como esposa já prometida. O pai já prometia e ela sabia que ela estava já amarrada lá, não podia sair. Então, ou seja, aqui para nós a luta é bastante grande, porque a gente não tem como intervir adequadamente. Por isso, o nosso grupo, ele mantém uma reunião mensal, todos os meses a gente se encontra, para poder dialogar sobre o que estamos fazendo e, sobretudo, como atuar, como agir, né? Então, nosso desafio é muito grande, sobretudo o desafio de acabar com essa chaga da humanidade. Que o Papa Francisco diz que é uma chaga no corpo de Jesus, né? Jesus está ferido com essa dor da humanidade. Claro. Agora, irmã, assim, olhando, eu fico aqui assim, escutando, pensando, imagino que talvez quem está nos acompanhando também conhece, vê alguma realidade por perto, né? E vejo esse trabalho da rede, de vocês consagradas, dos consagrados, dos leigos e leigas também, como um sinal de esperança, né? Como uma chama viva para que essa chaga possa, de fato, ser extirpada. A partir da sua experiência já, dessa longa experiência, como é que a senhora acredita que é possível manter viva essa esperança diante dessa realidade? Eu acho que é o único que me sustenta. A esperança, saber que um dia isso aí vai acabar, sabe? Mas por isso precisa da sinodalidade. Precisamos da união de todos. Aquela frase que bomba por aí, ninguém solta a mão de ninguém. Não é só a Igreja Católica que tem que lutar contra essa dor da humanidade. Todas as igrejas deveriam se unir para poder fazer alguma coisa para evitar tudo isso, né? Nós, na época da Copa, nós fomos em várias escolas e em várias igrejas, inclusive evangélicas, entregando panfletos, né? Nas datas assim importantes, como são datas internacionais, agora mesmo no dia 23 de setembro a gente esteve celebrando, né, a luta contra o abuso sexual de mulheres, crianças e adolescentes. Nós vamos lá na Praça 7 dialogar com as pessoas, entregar panfletos, porque lá tem onde denunciar, tá? Eu acredito muito nas comissões em favor da mulher, que a pessoa tem onde ir reclamar, onde ir denunciar. E para manter minha esperança, eu não preciso de muita coisa, sabe? Eu acredito no grãozinho de mostarda, na dinâmica do fermento na massa, que é pouquinha coisa, mas que leveda toda a massa. Então, eu não tenho, assim, muitas pretensões de que a gente vai conseguir logo as coisas. A gente vai caminhando, vai interagindo com outros grupos. Nós estamos muito vinculados à Pastoral do Menor. Inclusive, a Cristina é uma das que frequenta o nosso grupo, e ela é da Pastoral do Menor, com aquele grupo agora esqueci o nome, que lutam pelas crianças, que tem em todos os municípios, tem. O Conselho Tutelar? Conselho Tutelar, exatamente, obrigada. O Conselho Tutelar também, estamos muito vinculados a eles para poder estar denunciando e pedindo ajuda quando a gente não dá conta de fazer as coisas. E logo a vida religiosa, que está fechando tantas casas por falta de vocações, sobretudo a feminina, deixar algumas casas dessas para acolher mulheres e jovens e crianças que estão em situação de vulnerabilidade. Olha aí que apelo importante que a irmã Vilma está fazendo. Exato. Porque não dá para a gente achar que alguém vai fazer. Também a ligação nossa com as autoridades sociais do município. Por exemplo, nós temos o CRAS muito perto da minha casa. Eu vou lá, o CRAS de Mantiqueira, de vez em quando conversar com o grupo social de lá para ver o que a gente pode fazer em casos específicos, né? Além do Conselho Tutelar do nosso bairro. Sim. Então, manter a esperança, acreditar que um dia essa coisa vai terminar. Vai terminar. Ou pelo menos vai diminuir. Vai diminuir.
Verdade. Irmã Vilma, a gente já está indo para a reta final aqui, os últimos minutos do nosso programa, e a senhora trouxe uma cartilha e que a gente vai aproveitar para falar com quem está, né, mostrar para quem está nos acompanhando. Vou pedir para a senhora mostrar aqui para o Hudson, mostrar o que é essa cartilha, qual que é a importância também desse tipo de material. A senhora falou muito aqui, né, de entregar panfletos, então é um tipo de canal de comunicação importante para esse trabalho, né? Exato, é da Comissão Especial para Enfrentamento ao Tráfico Humano da CNBB. É uma cartilha muito simples, numa linguagem muito familiar, todo mundo pode entender. Ela consta de muitos depoimentos do Papa Francisco, que foi um dos papas que mais trabalhou para essa causa, e ela tem assim estatísticas, dados importantes, dias nacionais e internacionais. Eu aconselho todo mundo a adquirir, tá? Tem um telefone aqui que a gente pode pedir a cartilha e acho que vai ajudar muito a gente conhecer mais o assunto. Olha aí, e quando a gente conhece, a gente abraça essa causa e você que está nos acompanhando talvez fale assim, nossa, mas essa é uma realidade tão distante, não é, irmã? E talvez tenha alguém perto de você que talvez demonstre algum comportamento, alguma coisa, e como a senhora falou numa palavra e num desafio, numa realidade, uma resposta também muito importante, que é oferecer a escuta, né? Uma forma de acolher. Então, acolha as pessoas perto de você. Eu quero agradecer muito aqui a nossa convidada de hoje, irmã Vilma Barion, da Congregação das Irmãs Carmelitas de Vedruna, integrante da Rede Um Grito pela Vida. Que prazer conhecê-la pessoalmente. A gente conversou antes, né, para marcar a nossa entrevista, mas uma alegria e obrigado pelo seu testemunho de religiosa consagrada neste caminho. Eu que agradeço. E agradeço muito a Deus de ter chegado aos 84 anos que na maravilha! Luta, na luta. E de vida consagrada quantos anos? 67 que eu entrei. 65 que eu fiz os primeiros votos. Isso. Olha aí, que maravilha. Louvado seja Deus pela vida da irmã Vilma, de tantas religiosas, religiosos que estão aí, leigos e leigas também, envolvidos com este tema tão especial, nas fronteiras para exterminar o tráfico humano da nossa realidade. Eu quero agradecer também a sua companhia, a cada semana aqui no Igreja Sinodal, que a gente vem refletindo, conversando, aprofundando tantos temas. Com este programa de hoje, a gente encerra esta série especial sobre organizar a esperança. Mas a gente continua caminhando juntos e juntas, desejando ser uma igreja sinodal. E agora que a gente está se aproximando da COP30, nós vamos dedicar alguns programas também para aprofundar este tema aqui no programa. Então, para você, um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.